Amados, graça e paz a todos. Quando eu sempre falo para vocês que o Antigo Testamento só nos ensina a vontade de Deus, que o próprio Senhor Jesus Cristo falou que ele não veio para aniquilar o Antigo, e sim para cumpri-lo. E nós percebemos qual é a boa e agradável vontade do Senhor, que ele nos ensina através dos seus filhos, Davi, Paulo, tudo bem que Paulo é do Novo Testamento, mas através dos erros do passado dessas pessoas, para que nós não venhamos a cometer e praticar os mesmos erros deles, né? E nós podemos ver aqui no livro de Ezequiel, quando Deus já havia trazido alguns profetas para poder advertir o povo diante da sua idolatria e dos seus pecados, né? E Jeremias foi o que, na iminência deles irem para o exílio, foi o profeta que estava pregando naquele momento. E Deus ainda levou para o exílio Ezequiel. E ali Deus não deixou o povo, mesmo exilado, sem advertências. E no livro de Ezequiel, capítulo 13, fala sobre a condenação dos falsos profetas, e também um pouquinho, dois versículos do capítulo 14, que fala a condenação de quem idolatra os falsos profetas. No capítulo 13 do livro de Ezequiel, encontramos o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim, disse ele, filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação. Vejam aqui não quer dizer que eles estavam mentindo porque eles queriam. Até então, pela própria imaginação. A pessoa estava profetizando algo que eles tinham certeza que era da parte do Senhor, mas não era. Ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. : ai dos profetas que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Então, do versículo do 1 ao 4, ele fala de pessoas que estavam profetizando algo que Deus não havia dito nada a eles, e era pelo próprio sentimento deles que eles estavam profetizando. E que eles eram como chacais no meio de ruínas. Eu selecionei aqui na internet, falando o que é um chacais no meio de ruínas. Diz assim, ó: o Senhor usa uma metáfora para retratar o caráter dos profetas que prevaleciam junto ao seu povo em Jerusalém e Judá. Seus profetas são como chacais no meio de ruínas. O que ele quis dizer com isso? Os chacais são animais que se adaptam muito bem nas cidades arruinadas, nos escombros. Cidades abandonadas, construções destruídas, carniça. Estas coisas atraem os chacais, porque perfazem um ambiente que os favorece. Assim, para aqueles profetas, chacais, a decadência e a ruína iminente não eram tão preocupantes. Então, o chacal, o profeta, falso profeta, ele se adapta ao ambiente destruído. Ele vai se alimentar daquelas coisas, das carniças. Assim são os falsos profetas. Eles se alimentam de quem? De quem segue eles, as suas mentiras. E saltando agora para o versículo 7, fala o seguinte: acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Versículo 8. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra você. Palavras do Senhor, o soberano. Então, esses falsos profetas, fazendo por ignorância ou fazendo porque querem, não tem desculpa. Deus está contra eles. Não tem esse negócio que eles não entendiam, que não fizeram por mal.
Agora no versículo 16 diz o seguinte: os profetas de Israel que profetizaram sobre Jerusalém e tiveram visões de paz para ela, quando não havia paz, palavra do soberano Senhor. Então, aqui está dizendo o quê? Que eles profetizaram algo que Deus não tinha falado para eles. Eles estavam profetizando que aquele povo ia ter paz, onde Deus falou que não. Deus tinha levantado antes o profeta Jeremias para dizer que Deus estava trazendo uma nação ímpia para poder subjugar o povo de Deus devido às suas idolatrias, devido à sua persistência no pecado. E eles iam sofrer, eles iam ser provados no exílio. Aí vem um falso profeta falar: não, eles não vão ser provados. Em pouco tempo eles voltarão. Então, vocês podem ver que Deus vai cobrar isso desses falsos profetas e daqueles que vão acreditar nesses falsos profetas. E no versículo 22 ao 23, diz o seguinte: vocês, mentindo, desencorajaram o justo contra a minha vontade e encorajaram os ímpios a não se desviarem dos seus maus caminhos para salvarem a sua vida. Por isso, vocês não terão mais visões falsas e nunca mais vão praticar adivinhação. Livrarei o meu povo das mãos de vocês, e então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aqui diz que Deus tem os seus eleitos. Nós não sabemos quem são. Deus sempre deixa remanescentes. Ele não aniquila todo mundo. Porque Deus já tem os seus eleitos antes da fundação do mundo. Aqui, ele estava falando assim: vocês mentindo, desencorajaram o justo contra a minha vontade. Então, a gente busca isso para os dias de hoje. Deus fala que odeia o divórcio. Deus fala em perdão. Deus fala que nós só podemos nos casar de novo com uma outra pessoa somente na morte do cônjuge. Aí levanta teólogos, pastores falsos, que para mim são falsos: Augusto Nicodemos, Hernani Dias Lopes, Lamartine Pozella, Antônio Júnior, Luciano Subirá, Cláudio Duarte, e etc, que falam, abre a boca para falar o quê? Pronunciar mentiras, que no caso de adultério e no caso de abandono, eles podem se divorciar e casar com outros. Isso aí são falsos profetas, tá? Deus nunca falou isso. No caso de adultério, perdão, vocês não são cristãos? Então, aqui tá, vocês estão desencorajando o justo, tá? Do caminho da justiça, e encorajando os ímpios. Então o que acontece? Vão encorajar os ímpios a realmente se divorciar e casar com outro, não proclamando o perdão. Não, o meu cônjuge me traiu. O profeta tal, o teólogo Augusto, o teólogo Hernani, seja quem for, diz que não, em caso de adultério eu posso me casar com outro. Vocês estão encorajando os ímpios nos seus maus caminhos. Tá? Então tá aqui, ó. Por isso vocês não terão mais visões falsas e nunca mais vão praticar adivinhação. E agora, no capítulo 14 do livro de Ezequiel, temos aqui 2 versículos para finalizar. É o versículo 9 e o versículo 10, que diz o seguinte: e se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta. Estenderei o meu braço contra ele e o destruirei, tirando-o do meio de Israel, o meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados. Então, hoje em dia, nós temos a Bíblia para nos ensinar, mostrar qual é a perfeita e agradável vontade do Senhor. Desde Gênesis a Apocalipse, Deus mostra o seu querer. Deus mostra o que desagrada a Ele. Deus diz que odeia o divórcio. Vocês dizem que são cristãos, mas fazem aquilo que Deus odeia? Não, mas o meu pastor falou que eu posso me divorciar. Vocês estão amando o pastor do que Deus. Wellington, você quer que eu perdoe uma traição? Vocês não são cristãos? Mas desde quando Jesus falou que seria fácil? Desde quando Jesus Cristo falou que seria fácil? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Vocês não têm bom ânimo? Então Deus já está falando aqui. Lá no Antigo Testamento. Deus vai levantar, então, esses falsos profetas para proferir mentiras enganosas, para enganar aqueles que não são eleitos de Deus. Aqueles que preferem acreditar nos falsos profetas. Tanto o enganador quanto o enganado são predestinados
a perder, viver banidos da presença de Deus eternamente. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.